E Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, e na cruz sofreu e por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E mais eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então, e sem medo então
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Essas só as vozes e você, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e mais eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e mais eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, e está nas mãos do meu Jesus, que vive está, e está nas mãos do meu Jesus, que vive está, e está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias! A ti te damos honra, Senhor, todo louvor somente ao Senhor. Amém? Boa noite, queridos. Graça e a paz para você que está nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a todos os visitantes que estão nos vendo pela primeira vez. Que o culto dessa noite seja impactante para a sua vida. Que as palavras ditas neste local venham alcançar o seu coração nessa noite. Você não está nessa live em vão. E você não estar aqui neste lugar em vão. Porque Deus tem um propósito para você. Amém? Vamos louvar ao Senhor, porque nós temos muito que agradecê-lo. Pelo cuidado, pelo zelo, porque Ele tem nos guardado. Amém? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo
santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Queridos, gostaria muito de compartilhar com vocês um texto que tem queimado muito no meu coração esses dias, que diz em Apocalipse 4, que diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos do século, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluias. Assim como diz aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é exaltado, Ele é glorificado. A Ti, Senhor, te entregamos nesta noite. Ó Deus, te entregamos, ó Deus, neste culto de Santa Ceia, o que há de melhor no nosso coração. Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor não está à procura de verdadeiros, ó Deus, aqueles que cantam somente canções, daqueles que somente falam da Tua palavra, mas como o Senhor, ó Deus, tem nos dizido nesses dias. Vive o Evangelho, vive aquilo, ó Deus, que está, ó Pai, diante da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos ensina a Te adorar na simplicidade. Nos ensina, ó Deus, a entoar canções a Ti, ó Pai, que realmente proclama aquilo que nós vivemos diante da Tua palavra, Senhor. Que você adore ao Senhor aí onde você está neste momento. Throne.
seja o domínio pelos séculos dos séculos, e poderoso neste momento palavras de adoração a Deus aí no seu lar, na sua casa. Você possa adorar ao Rei, somente ao Rei, ao Rei, ao Rei. Oh, Jesus. Ao
Eu quero trazer uma palavra antes da Santa Ceia, que vai estar ligado à Santa Ceia. Jó, capítulo 3. Eu sinto muito Jó, na verdade. E é majestoso, é maravilhoso o que Deus faz, o que Deus demonstra na palavra dele. O favor do Senhor para conosco, a missão dele na face da terra. E no livro de João, capítulo 1, a gente percebe, a gente vê que antes da fundação do mundo, Jesus já estava ali participando. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a presença de Jesus estava ali. Manifestando a graça, manifestando a glória, participando da criação do homem. Ele já estava nos céus com o Pai. E é tão tremendo, é tão interessante, que tudo que foi feito, Jesus deu o palpite. Jesus disse, faça dessa maneira, vamos fazer dessa, vamos colocar essas qualidades, vamos impedir esse tipo de coisa. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus, não corporalmente. E mesmo porque corporalmente não tem jeito, nós temos negros, nós temos brancos, nós temos índios, olhos azuis, olhos castanhos, olhos negros, verdes, somos pessoas diferentes. Mas no nosso interior, há uma marca, há uma identidade que nos leva ao Pai, que nos comunica com o Pai, que diz, você é meu filho, você é parte minha. E é isso que é interessante na palavra do Senhor. Então vamos comigo aqui, Jó, capítulo 3, a partir do versículo 24.
Ele diz o seguinte: assim, em vez de comer, eu choro e lamento, os meus gemidos se derramam como água da fonte. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Exaltado ao Senhor por essa palavra. Então eu queria colocar isso para nós nessa noite. Vamos analisar, queridos, esse pequeno trecho do capítulo 3. Quando ele coloca aqui, em vez de comer, eu choro. A gente percebe a angústia de um homem em meio a um problema. Queridos, você não sai chorando por qualquer coisa. Ou você está muito feliz e acaba chorando, ou você está muito triste e acaba chorando. Nesse momento aqui, a gente percebe, quando você lê o capítulo 3, a história de Jó, quem já conhece, se você não conhece, leia. Percebemos o nível da angústia de Jó. A profundidade que ele estava de tristeza. Inexplicável, queridos. Porque é diferente você perder o emprego, você perdeu os amigos, aí você perde filhos ao mesmo tempo, todos os filhos que ele tinha, perde amigos, perde parte financeira, perde tudo, perde a sua dignidade. Ele perdeu a dignidade dele. Ele foi aferido, ele foi sofrido socialmente, na sua família, financeiramente, na sua saúde. Queridos, ele perdeu tudo. Não tinha uma área da vida dele que não foi atacada. A única certeza que ele tinha é que ele estava vivo ainda. E mesmo assim, ele não sabia até quando que ia durar aquele tempo, aquela angústia, aqueles momentos de dores, de sofrimento. Mas imagina, queridos, a pessoa perder a sua dignidade. Então ele chorava. Ele ficava tão incomodado que não dormia mais. Como dormir se o corpo está todo coçando, está todo machucado? Como dormir se você não tem parte financeira nem para comer? Como dormir se você não tem mais filhos? Se a sua esposa, o seu cônjuge, né, o seu marido, no caso dele que foi esposa, mas se o seu cônjuge não quer mais deitar do seu lado. Analisa, queridos, o nível de sofrimento desse homem. Olha a profundidade, olha o poço, olha a profundidade do poço que ele estava. Quando ele coloca na parte B, e os meus gemidos se derramam como água da fonte. Imagina, queridos, a fonte ali jorrando água 24 horas. Ele estava nesse nível, em dor. Sofrendo 24 horas, queridos, coçando com caco de telha, lamentando a morte dos filhos, lamentando os amigos que não eram muito amigos, coisa nenhuma, que estava acusando. A esposa que diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele não tinha mais nada, queridos, ele não tinha lugar para se apoiar. Então ele declara, exatamente aquilo que eu mais temia, desabou sobre minha cabeça. Queridos, você ter uma estrutura é ótimo. Eu saio daqui, vou para minha casa, minha esposa, meus filhos. Eu tenho uma estrutura. Eu estou desempregado desde agosto do ano passado. Mas ainda tenho meus filhos, ainda tenho minha esposa. Tem pessoas que perdem um filho, perdem uma esposa, mas ainda tem alguém, tem os pais, tem alguns parentes que estão ali para confortá-lo. Ele não tinha nada, queridos, ele perdeu tudo.
o que eu mais temia sobreveio. Ele era um homem que foi ensinado pelos seus pais a crer num Deus que pode todas as coisas. As histórias eram passadas de geração para geração, então ele conhecia a geração. Ele conhecia o Deus que fez com que o povo passasse o mar, atravessasse o deserto. Ele conhecia esse Deus de histórias. Eu conheço parte da história do meu pai, mas eu não vivi a história dele, que eu não estava presente, eu não percebi. Eu tenho a minha história, ele tem a história dele. Jó, ele conhecia toda a história que lhe foi contada do seu povo. Mesmo assim, ele não queria perder o seu status. Ele não queria perder seus filhos, ele não queria perder sua família, ele não queria perder seus amigos. Ele estava num lugar cômodo. Muitos de nós estamos cômodos. Estou ótimo. Eu estava vendo umas reportagens, uns debates sobre algumas coisas. Sobre essa questão da pandemia, né? E aquele negócio do fica em casa, fica em casa. E o cara que estava lá falando, ele disse o seguinte: é muito cômodo político falar fica em casa. Mas o vendedor ambulante, se ele ficar em casa, ele não come. Porque ele vive vendendo na rua. Então, se ele ficar em casa, ele vai comer o quê? E se ele fica em casa e tem aluguel para pagar, e dá ele R$600, ele vai pagar aluguel, vai pagar a comida? Não vai. Então é cômodo para quem tem um emprego, para quem tem um salário caindo todo mês no banco. Estou em casa, estou trabalhando home office. Mas e o outro que precisa sair na rua, precisava sair na rua? Ele viveria de como? E no Brasil, vamos colocar o caso do Brasil e esquecer o resto do mundo? Queridos, é mais de 30% da população que não tem emprego fixo, que não tem dinheiro na sua conta todo mês, ele tem que correr atrás. É no corre da vida. Então é muito simples. Eu estou cômodo, vou concordar com o político, vamos ficar todo mundo em casa. E foi sustentando isso, queridos. E sustentando isso. E muitos hoje ainda sustentam isso, mas esquecem do seu vizinho que não tem emprego. Aí é fácil lembrar de mim. Eu estou bem, não preciso de ninguém. Jó estava numa situação deplorável. Os seus amigos, até então, que eram seus amigos de riqueza, como se fosse um amigo de bar. O que é um amigo de bar? É aquele que está pronto a pagar a próxima pinga. Mas se você não bebe, você não é mais amigo. Você é amigo porque você paga para eles, eles pagam para você. Se você não bebe, você não é mais amigo. Você não vai mais no bar. Então o Jó estava sendo acusado pelos seus amigos. Ele estava sendo repudiado pela sua esposa. Não vamos demonizá-la, porque ele estava cheio de feridas. Naquela época não existia SUS, não tinha médico, uma ambulância, falava assim, ele tem essa doença, não é contagiosa. Não tinha. Não sabia se era contagiosa, se não era. Imagina, vamos colocar nos dias de hoje uma lepra, né? Que graças a Deus é controlada, mas vamos lembrar de uma lepra, uma pessoa cheia de feridas no corpo. A mulher não ia deitar do lado dele mesmo. Isso é coisa lógica. Então ele chegou numa situação, quer dizer, não tinha ninguém. Ele não tinha lugar para se escorar, ele não tinha lugar para ficar. Ele não tinha em quem se apoiar. (26) Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Queridos, nós não podemos nos deixar levar pelos momentos angustiosos da nossa vida. A palavra de Deus nos diz que Jó, com tudo isso que ele passou, ele não pecou. Ele não pecou. Se coloque no lugar de Jó. O que é preciso para você pecar?
Quando eu falo pecar, quer dizer ir lá cometer um pecado qualquer, não. Vamos citar o caso de Jó aqui. Ele poderia colocar Deus contra a parede. Eu não aceito isso na minha vida. Eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante na sua casa. Eu sou do seu altar, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, eu sou um diácono. Eu não aceito isso na minha vida. Imagina Jó falando isso com Deus. Muitos de nós falamos isso quando estamos com problemas. E líderes ensinam o povo a fazer isso. Eu não aceito isso na sua vida. Como não aceita, queridos? Quando a mulher de Jó diz para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, você fala como louca. Você é doida. Você aceita as coisas boas de Deus, mas quando vem a coisa ruim, as provações, as dificuldades, você não quer aceitar? Calou a boca da mulher, queridos. E nós fomos criados, a igreja do Senhor, no século 21, foi criado para bater no peito assim, eu não aceito. Como se tivesse qualquer autoridade diante do Senhor, como se você tivesse autoridade diante do Senhor. Me ajuda aí, queridos. Quem é você diante daquele que pode todas as coisas? Imagina Moisés falando com Deus, se for matar esse povo, arrancar meu nome do livro da vida. Aí eu te pergunto, qual a distância do seu nível com o de Moisés? Porque Moisés foi ousado para falar isso. Eu não tenho coragem de falar isso. Eu prefiro que o outro morra. Porque se eu falei, vai arrancar meu nome do livro da vida, com certeza. Então, qual é o seu nível de intimidade com Deus para falar que não aceita as provações na sua vida? Para falar que não aceita coronavírus na sua vida? Vamos colocar nos dias atuais. Quem é você diante de Deus para falar que não aceita pegar coronavírus? Para pensar nisso aí. Quem é você para falar diante de Deus que não aceita ficar desempregado? Quem é você diante de Deus para falar que não aceita uma enfermidade qualquer na sua vida? Não aceito? Nós falamos com Deus às vezes como nós estivéssemos com qualquer. Como um ser humano qualquer. Jó abaixou a cabeça e só falou com o Senhor. Eu não tenho sossego. Eu não consigo nem dormir. Porque eu me coço. Porque eu estou angustiado. Num dado momento, Jó disse o seguinte, no versículo 3 lá atrás, maldito seja o homem que foi levar para o meu pai a resposta que tinha nascido um filho. Por que ele falou isso? Porque amaldiçoar o passado não funciona. Porque o passado já passou, não tem como amaldiçoar o passado. A maldição é para frente, para trás não funciona. Então ele sabia disso. Então ele não amaldiçoou o passado porque ia fazer diferença, porque não fez, porque já passou. Olha a sabedoria de Jó, queridos. Ele não murmurou para frente. Ele não discutiu, não bateu boca com os amigos. Ele não bateu boca com a esposa, não falou com a esposa, se for para falar esse tipo de coisa, pode sair da minha casa. Não falou. Ele simplesmente falou com o Senhor. Eu não consigo dormir. Só há lágrimas em minha vida. Só há tristeza em minha vida. E nós, no século 21, achamos que temos o direito de encostar Deus na parede e cobrar dele alguma coisa. Eu não aceito. Eu não aceito. Nós e ninguém é a mesma coisa. A palavra do Senhor nos diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. O que é trapos de imundície? Absorvente da mulher. Isso é trapos de imundície. E Deus fala que a nossa justiça é a mesma coisa que isso. Para pensar o tamanho da sua justiça. Nada diante do Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para Jó e mudou toda a sorte dele. Explicou para ele, trouxe para ele um renovo espiritual. Aquilo que ele conhecia na história, passou. A história que os seus pais tinham contado, passou. E ele foi um novo homem, com uma nova família, com um
o renovo. E ele disse, agora os meus olhos te veem, porque antes eu te conhecia de ouvir falar. Então ele se tornou íntimo do Pai, pelos problemas que ele passou. O que nos faz ser íntimos do Senhor, muitas das vezes, é o sofrimento. Porque quando nós estamos bem, nós achamos que podemos todas as coisas, que temos autoridade para exigir, para cobrar. Mas quando Deus coloca a gente no pó, quando Deus nos faz arrastar e falar assim, ó, se eu tocar pelo menos nas vestes de Jesus, eu sou curado. Quando o Espírito Santo se move em nós começamos a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí sim, a nossa sorte muda. Há um renovo espiritual em nosso ser. Amém? Vem comigo. Marcos capítulo 14, versículo 38. Vamos passar para a ceia, que é dentro disso que eu estou falando. Marcos 14, 38. Diz o seguinte: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois, de um lado, o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é fraca. Jesus, depois que ele ceou com os discípulos, a última ceia, e ele foi para o monte com os discípulos a orar, chamou Pedro, Tiago e João mais para perto, deixou os outros 9 um pouco mais longe, e foi orar ali. E a palavra do Senhor nos diz que o seu suor estava como gotas de sangue. Isso antes de ele ser preso pelos soldados, ser levado lá para ser imolado como ovelha. E aqui ele faz uma declaração muito simples, muito clara para nós cristãos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma luta constante no nosso interior para fazer o que é certo. E o mais interessante é que nós permitimos que a carne vence. Deus não luta com a carne. Você luta com sua carne. É você que tem que lutar. A luta entre espírito e alma é sua, é no seu interior. Deus não intervém nessa luta. Deus não entra nessa batalha, porque é uma batalha de escolha. E se você escolhe a favor da alma, a justiça do Senhor vai vir. Se você escolhe a favor do espírito, a justiça do Senhor vai vir. Jesus tinha uma obrigação, passar pelo problema, se entregar na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, glorificando e adorando o nome dele. Então, nesse versículo 38, ele nos fala isso. E para você, hoje ele fala isso. Existe uma escolha para você fazer. Estamos celebrando a Santa Ceia, você na sua casa, nós aqui, maravilhosamente, diante do Senhor. Que graça de mesa, você que está vendo aí, maravilhosa essa mesa. O Senhor derramou seu sangue na cruz por você. O Senhor derramou seu sangue na cruz por mim. Pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos netos que virão. O Senhor se entregou na cruz. E isso faz a diferença. Escolhas. Deus te fala o seguinte: você pode continuar no pecado e não tomar a ceia. Ou você pode largar o pecado e participar da ceia. A mesa foi colocada. Ou você se assenta à mesa comigo e participa da ceia e larga o pecado. Ou você não se assenta na mesa e continue pecando. É uma escolha, queridos. É uma escolha. Tem pessoas que preferem escolher o pecado. Aí fala, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado.
Você pode falar assim, não, eu vou tomar ceia e não quero mais pecar. Não quero mais fazer a vontade da minha alma, não quero mais fazer a vontade da minha carne. Jó poderia escolher largar a Deus, como a mulher dele disse. Amaldiçoa seu Deus e morre tranquilo. Mas ele preferiu ficar calado e só gemer, até Deus mudar a sorte dele. Você tem uma escolha. Ou você larga o pecado e volta para o Senhor e fala, eu quero servir ao Senhor com integridade. Ou você continua no pecado e pode sofrer umas consequências de perda da salvação. É uma escolha simples. Salvação ou morte. E a palavra do Senhor nos diz que na noite, você juntou com seus discípulos ali, pegou o pão, e dando graça, ele partiu o pão, e disse, tomai e comei dele todos. É meu corpo que é imolado, meu corpo que é sacrificado por vós. Foram açoites, foram surras, bateram na cabeça dele com um pedaço de... A Bíblia fala cana, mas a gente pode interpretar como um pedaço de bambu. Colocou uma coroa de espinhos que rasgou sua testa, o sangue escorreu. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, pega o meu pão, pega o meu corpo, porque é esse corpo que eu estou dando. Quando ele estava ali, nesse capítulo 4, no 38 em diante, ele podia falar com Deus, Deus, eu não vou passar por isso, Pai. Eu não vou sofrer por isso. Eu não devo nada a ninguém, eu não fiz nada de errado, eu simplesmente preguei a sua palavra. Eu simplesmente evangelizei, eu não quero passar por essa cruz, por essa humilhação toda. Porém, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Exaltado é o nome do Deus vivo, louvado seja o Senhor. E ele pegou o pão e partiu, e deu aos seus discípulos. E eles pegaram, e o mais interessante, Judas estava ali participando. Aquele que o traiu estava ali participando. Mas em momento nenhum ele falou assim, você não pode participar porque você é um traidor, você não pode participar porque você é um pecador, você não pode participar porque você está fazendo coisas erradas. Não. Ele deu a Judas o pão. Ele deu a Judas o cálice. Porque é esse pão, é esse cálice que nos limpa de todo o pecado. Aleluias. Exaltado é o Senhor. É esse sacrifício que me purifica e te purifica. É esse sacrifício que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Aleluias, exaltado é o Senhor. E ele pegou o cálice e falou da mesma maneira, este é meu sangue, que eu derramo por vós. O sangue da nova aliança, uma aliança que é inquebrável, porque ele não teve pecado, ele não teve mancha, era o cordeiro puro, sem marca, sem mancha, de alguém que não cometeu erro, de alguém que me ama, que te ama, que aceitou o sofrimento, que aceitou a angústia, para que eu e você pudéssemos estar vivos hoje, pudéssemos estar louvando e adorando o nome dele hoje. Foi o preço que ele pagou. Sem merecer, ele pagou um preço, para que eu não pudesse pagar o preço, para que você não tivesse que pagar o preço. Exaltado é o Senhor. Este é o sangue da nova aliança. E eu quero estar orando com você nessa noite. Você na sua casa. Ore comigo pelo cálice e pelo pão, para que o Senhor possa renovar o nosso interior, a nossa aliança com Ele. Você aí, que às vezes fala, não, eu não estou tomando ceia porque eu estou em pecado. Larga o pecado. Abandone as práticas ruins. Abandone a escolha errada. Escolha Deus. Escolha viver para Deus.
Escolha mesmo que seja o sacrifício da cruz, mas escolha Deus. Porque a justiça dele não tem fim. E se renova, recandalabassurias, a cada manhã na sua vida e na minha vida. Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos, nós glorificamos o Teu santo nome. Estamos, ó Pai, apresentando diante de Ti, Senhor, essa ceia. A marca, Senhor, da vitória na cruz. A vitória, Senhor, que o Senhor trouxe até nós. Porque a Tua palavra declara, Senhor, após a Sua morte, que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Nos ajuda, Senhor, nas escolhas. Nos conduz, ó Pai, às escolhas certas. Fortaleça, Senhor, o nosso espírito, para que possamos lutar, ó Pai, contra a alma e vencer. Para que possamos abominar, ó Pai, os nossos erros, os nossos pecados. Para que possamos nos achegar diante do Senhor, nos assentar à mesa com o Senhor e sermos merecedores desse sacrifício. Sermos merecedores dessa misericórdia, dessa graça. Sermos merecedores de ser chamados filhos de Deus. Apresentamos ao Pai o pão, apresentamos ao Pai o vinho. E tomamos posse desse sacrifício. Exaltamos esse sacrifício. Bendizemos o Teu santo nome nesse sacrifício. Nos prostramos com o nosso rosto em terra, reconhecendo este sacrifício, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós nos apropriamos dessa verdade nessa noite. Nos ajude, Senhor, a tomarmos posse verdadeiramente dessa aliança, que seja em nós inquebrável, indestrutível, inefável. Como o pão e toma o seu suco nessa noite. Aleluia, rebashira, candalabassuri, alabas. Glorifica o Senhor, você que está na sua casa. Rebadashere, candalabassurias. Adore ao Senhor, porque Ele vive, Ele reina. Remadashere, candalassuri, anabas, recandalashe. Seja exaltado, seja adorado, seja bendito. Renova, Senhor, as nossas forças. Renova, Senhor, a nossa aliança contigo. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluias. Glórias ao Deus eterno. Oh, sim, ó Deus, possamos ser limpos, 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 lavados pelo Teu sangue, Senhor. Aleluias. Glórias ao Senhor. Exaltado é o Deus vivo. Glória ao Senhor, bendito é o Teu santo nome. Vamos aos avisos dessa noite. Eu quero convidar a você a estar conosco na live de quarta-feira. Haverá um debate. Queridos, a depressão é o mal do século. Não é da pandemia, é do século. As nossas vidas no corre-corre, a preocupação com o ter, ao invés de ser, nos leva à depressão. A palavra do Senhor nos diz que não vos preocupeis com coisa alguma. Não vos preocupeis com o dia de amanhã.
E mesmo assim, nós nos deixamos levar pelas preocupações. Isso leva à depressão. Então, que você na quarta-feira esteja conosco. Às 19 horas, às 20 horas, com o debate. Depressão, mal do século. Prepare as suas perguntas, seus questionamentos. Porque haverá alguns questionamentos mesmo. Eu tenho ideia diferente das coisas sobre depressão. Mas que você esteja preparado, se você possa participar conosco. Ah, mas eu não estou deprimido. Queridos, existem N situações que às vezes você acha que está tudo maravilhoso com você, e quando você percebe alguns detalhes, você eu estou deprimido. Eu passei por isso. Tal pessoa passou por isso. Meu vizinho, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. Então, assista. Às vezes você verdadeiramente não está, mas alguém da sua família, alguém que você conhece, tem alguns sintomas que você precisa, como servo de Jesus Cristo, como servo do Senhor Altíssimo, estar com aquela pessoa. Então, às 20 horas, na quarta-feira, esteja conosco nesse debate. Amém? Sexta-feira, nosso culto ao Senhor, palavra viva para a sua casa, para o seu coração. Palavra transformadora, que vai fazer algo diferente na sua vida. Palavra que vai mudar o seu interior e quebrar o que precisa ser quebrado. Restaurar os pilares do seu interior. Sexta-feira, às 19h30, esteja conosco aí. Domingo, às 19 horas, nosso culto da família. Missões, queridos, missões. Mas não está tendo culto presencial na igreja. Mas as missões continuam, queridos. Live é missões. Estamos indo a outros lugares onde nós não íamos através das lives. É missões. Então que você esteja atento. Domingo às 19 horas, culto de missões. A palavra do Senhor na sua vida. Quem sabe o Senhor vai te chamar para fazer missões. Domingo às 19 horas. E também, queridos, fique atento aos devocionais que estão sendo lançados todos os dias. Nas redes aí. Leia, ouça. Deus tem trazido maná diariamente para você. Não fica guardando maná, não, que vai apodrecer. Coma o novo. No outro dia, coma o novo de novo. Tem cordonizes. Às vezes você quer comer refogada, às vezes você quer comer assada, não sei. Churrasquinho de cordonizes. Mas é novo, queridos. Todos os dias. Então fique atento a isso aí. Nos acompanhe, siga-nos, né? Dê sua opinião de alguma coisa que precisa ser mudada, dê uma ideia de alguma coisa que seria bom para ser feito. Acompanhe a gente aí. Esteja conosco aí. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos pelo culto nessa noite. Senhor, que em cada lar o Senhor possa fazer a diferença. Que em cada coração o Senhor possa transformar segundo a sua vontade. Nos despedimos, ó Pai, nesta noite, Senhor. Mas sabemos que o culto, Senhor, está em nós. Fazendo diferença a cada vez que nós adoramos, a cada vez que nós vemos as lives, cada vez que nós vemos um devocional, cada vez nós cantamos um louvor ao Senhor, o culto continua em nosso interior. Nós despedimos, ó Pai, e que a Tua presença esteja sobre nós, a Tua mão poderosa estendida sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, que a misericórdia e a graça do Senhor superabunde as nossas vidas, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.